Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor aos queridos irmãos, amém? Bom, irmão, vamos agora partir para esse outro tema sobre o casamento, para que você não tenha mais dúvida. Porque se você juntar o quebra-cabeça do Velho Testamento sobre o casamento entre o Novo, o Espírito Santo vai revelar para você, somente o Espírito Santo que vai revelar para você, que você pode dar carta de divórcio quando o marido trai você. Se você quiser perdoar, você perdoa. Mas ninguém vai perdoar a segunda vez, porque isso viraria um costume, isso viraria um vício de um marido mangar de você. E você seria debochada no meio da nação, né? Como antigamente as pessoas eram mangadas, né? De chifrudo, de sei o que, levou gaia. Então, quando você dá a segunda chance, o marido ele vai continuar a mangar de você e você será debochada no meio das pessoas. Então, olha só, porque... Vamos lá, irmão, olha só. Vamos começar aqui. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando. Primeira coisa, irmão, os fariseus estavam experimentando Jesus, porque os fariseus, eles sabiam da verdade. A Bíblia diz que os fariseus sabiam da verdade, mas eles não diziam para o povo, assim como os pastores da teologia. Então, olha só, irmão. Ele pergunta, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? O assunto aqui, irmão, é sobre casamento. O Paulo Júnior disse que aqui não é para os solteiros aquela passagem sobre questão de... Vamos ler aqui, irmão, já nós chegamos lá, tá? Ó. Então respondeu ele, Jesus, não tende lido o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Essa passagem aqui, não o separe o homem. Muitos pastores da teologia, eles andam pregando de outra maneira. Eles dizem que o que Deus juntou, o homem não separa. Isso está errado, irmão, isso está errado. O texto correto está aqui, irmão, o texto correto está aqui. Ó. O que Deus juntou, não o separe o homem. Então a Bíblia está dizendo, irmão, para o homem, quando Deus une os dois, Deus está dizendo para o homem não se separar da mulher e nem para a mulher se separar do homem. Entendeu, irmão? Então tem muitos pastores que pregam, eles inverteram esse texto aqui. Porque, irmão, se eu acreditar em um Deus que me uniu com a minha mulher e que nenhum homem vai separar a mulher de mim, isso seria, irmão, acreditar em um Deus, né, mentiroso. Seria acreditar em um Deus mentiroso. Porque você mesmo vê homens tomando mulheres dos homens, né? Você vê os próprios homens tomando as mulheres dos casais. Entendeu? Então esse não é o Deus que eu acredito. O Deus que eu acredito é este aqui, que diz para o homem não se separar da mulher. Entendeu, irmão? Então tenha cuidado com esse tipo de acréscimos, de dizer aquilo que Deus não falou, porque você mesmo é prova disso. O homem que é casado, vem outro homem e toma a mulher deste homem. Então, para você ver que isto é um mito desses homens criarem outro Deus. Entendeu, irmão? Então, a resposta certa aqui, irmão, desses pastores da teologia que erram, é esse aqui. Que o homem não separe. Se Deus juntou você com a mulher, Deus está dizendo, essa resposta é para você, homem, é para você, mulher, que você não separe do seu marido
e nem o marido separe da mulher. É isso que o texto quer dizer aqui, tá bom, irmão? Então é só, irmão. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicar-lhe por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar, né? Então os fariseus dizem aqui, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio? Então Jesus explica, né? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então o que isso quer dizer aqui, irmão, é que, como eu já falei lá nos vídeos anteriores, Moisés permitiu, mas o que Moisés permitiu não foi da vontade dele própria, foi por mandado de Deus. Tudo que Moisés fazia, ele esperava Deus mandar ele fazer. Moisés não fazia nada sem ele mesmo. Moisés não dava lei dele mesmo, não, irmão. Toda a lei de Moisés foi dada por Deus. Então Moisés permitiu porque aqueles homens tinham um coração duro. E eu explico lá nos vídeos anteriores. Os homens, irmão, eles já nascem com instinto, com um pecado terrível, que é o desejo de mulheres. O homem ele não se contém com uma mulher só. Por isso que o coração daqueles homens era duro. Eles não queriam ficar com uma mulher só. Eles queriam descasar e casar com outra, ficar casando porque era um vício, era um costume desses homens. Então por isso que Moisés permitiu dar carta de divórcio, né? Deus permitiu. E vai lá, irmão, nos primeiros vídeos que você vai ver o restante da explicação disso, tá? Mas a carta de divórcio, ela não foi abolida. O que foi abolido foi outra coisa, que lá nos primeiros vídeos acompanhe todos os temas que você vai ver. O que foi abolido aqui, irmão, o que Jesus está abolindo aqui não é carta de divórcio. Ele está abolindo aqui, irmão, é o que você vai conhecer já já. É o que está lá no Velho Testamento. O que está lá no Velho Testamento é o que Jesus está abolindo aqui. Que lá no Velho Testamento fala sobre carta de divórcio. Então a mesma coisa é o que Jesus está fazendo aqui. Jesus não está abolindo carta de divórcio. É questão que você vai ver agora só, irmão. Respondeu-lhe, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. Comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Essa passagem aqui, irmão, é uma passagem que muitas pessoas têm dúvida. É uma passagem plenamente difícil de se entender. Essa passagem aqui é difícil, irmão. O homem por si só, ele não vai entender. O homem que busca sabedoria lá fora, ele não vai entender. Entendeu, irmão? Mas para eu entender essa passagem aqui, irmão, foi Deus que me revelou para mim. Porque eu li Mateus 3 vezes, irmãos. Eu confesso que eu não entendi de maneira nenhuma. Eu li Mateus 3 vezes, essa passagem aqui, e eu não entendi, irmão. Então o que eu fiz? Eu parei, eu deixei de ler a Bíblia e comecei a pensar. Eu comecei a pensar e montar o quebra-cabeça. Dizendo, se o homem... Quando eu comecei, irmão, a montar o quebra-cabeça, a pensar, montar o quebra-cabeça aqui, de repente Deus ele me deu, irmão, uma clareza que eu fiquei atônico quando eu realmente entendi o que Deus me revelou. E quando eu vim para aqui, irmão, para ler de novo, eu entendi realmente o que Deus me revelou. Então eu vou dizer para vocês, olha só, irmão. Quando Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, quem deixar, vou dizer com palavra mais português, o português certo, eu vou tirar a palavra repudiar, que significa deixar. Olha só, irmão. Eu, porém, vos digo, quem deixar a sua mulher, não sendo por causa de relação sexual. Então aqui vem, irmão. Vamos parar aqui para nós entender. Então Jesus está dizendo que se você
que se você deixar a sua mulher, por ela por ela não haver traído você, e você se casar com outra, você comete adultério. Por que é que você comete adultério? Porque você deixou a mulher por qualquer motivo. Você deixou a mulher por causa de uma briga que houve. Você deixou a mulher porque não aguenta mais de ouvir a mulher tanto falar. Então você deixou a mulher, foi por qualquer motivo. Não foi por causa do adultério. Não foi porque ela adulterou. Entende, irmão? Você não deixou a mulher porque ela adulterou. Mas você deixou a mulher por qualquer motivo. Então, se você casar com outra, você comete adultério. Então, olha só, irmão. Deus está falando, preste bem atenção no que eu vou falar para você, que é essa passagem aqui, que muitos ficam se embaraçando. Olha só. Vamos começar pelo homem. O homem que se deixou da mulher por qualquer motivo, eles se separaram. Olha só, ele se separou. Os dois se separou, mas não foi por adultério. Olha só. Então, vamos pegar o homem, primeiro o homem. Então, Deus está dizendo que quem casar com este homem vai cometer adultério, porque ele é marido dela. Então, se este homem casar com outra, ele comete adultério. E o que casar com ele cometerá adultério, né? Porque cometeram adultério. Presta atenção, irmão. Olha só. Agora vamos partir para a parte da mulher. Quem casar com a repudiada, com a que foi deixada por qualquer motivo. Então a Bíblia diz agora, vamos partir para a mulher agora, o exemplo também do homem. Quem casar com a deixada também comete adultério, porque Deus está falando dos dois, né? Então quem casar com esta mulher que foi deixada por qualquer motivo, vai cometer, irmão, o adultério. Vai cometer o adultério. Qualquer pessoa que casar com ela, pegar esta mulher, que é daquele lá que se separou, comete o adultério. Entende, irmão? É isso que Deus quer dizer. A mesma coisa do homem é pro mesmo da mulher, é pro mesmo da mulher. Se o homem deixar a mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Isso quer dizer, irmão, que quem também casar com a mulher comete adultério. Isso quer dizer, se a mulher também casar com outro, ela comete adultério. É isso que o texto aqui, irmão, está dizendo para você. Está bem claro, tá? Porque é nessa parte aqui, quando diz assim, quem casar com a repudiada comete adultério. Entende, irmão? É nessa parte que muitos ficam sem entender. E outros usam essa passagem para dizer que você não pode casar com ninguém de maneira nenhuma. E eu vou explicar para vocês qual é o motivo. E eu já estou dando, irmão, um motivo aqui, esse exemplo, que realmente você não pode casar com ninguém. Então vamos lá. Olha só. Então eu vou dar um exemplo agora, olha só. Então o casal se uniu, se casou. Então de repente há uma briga entre os dois, há uma briga e de repente o homem ele se separa. Ele se separa. Ele não deu carta de divórcio, ele se separou. Então os dois estão separados, um lá e outro cá. Então Deus já diz, então Jesus ele já diz, qualquer mulher que vir para querer casar com este homem, cometerá o adultério. Tanto os dois cometerão o adultério, os dois cometerão um adultério. Porque você está pegando a mulher do próximo, entende, irmão? Então agora vamos partir para a mulher. A que foi repudiada. O homem que vim para querer pregar essa mulher que está deixada do marido, que eles não deram carta de divórcio ainda, cometerá um adultério. Tanto a mulher como o que pegar esta mulher. Entende, irmão? Cometerá o adultério. Vamos agora, irmão. Vamos supor que eles se separem, porque houve uma briga, se separem. E este homem, o que é que ele vai fazer? Ele decide não querer mais esta mulher. Ele não quer de maneira nenhuma voltar para esta mulher. Então ele pede carta de divórcio. E daí ele vai e casa com outra. Você sabe o que acontece, irmão? Este homem ele cometeu o adultério.
e ele pagará pelo adultério. Né? Quem adultera não fica sem castigo, como diz lá em Provérbios. Né? Então ele já cometeu o adultério. Então o que acontece, irmão? Que a mulher já está livre para casar com outra, porque ele cometeu o adultério. Entende, irmão? Ele cometeu o adultério. Então ela está livre, irmão, porque cometeu o adultério e ela pode casar com outra. Entende? Que para você entender o que eu estou falando aqui. Então não existe isso, irmão, de minha mulher casar com outro e eu ficar só e não casar com ninguém. Não, irmão. Jesus fala aqui em questão do adultério. A não ser, você só pode dar carta de divórcio a não ser por adultério, prostituição. Está bem claro, irmão. Está bem claro o texto aqui, está muito bem claro. Jesus diz, a não ser por adultério. Você só pode dar carta de divórcio se houver um adultério, irmão. Um adultério. Então, olha só, irmão. Veja o mandamento que Deus dá para você. Se o homem se separar da mulher, por qualquer motivo, o mandamento de Deus, irmão, diz que este homem, ele tem que decidir. Ele está falando, irmão, para um servo do Senhor, né? Para um servo do Senhor, porque os ímpios não obedecem essa lei. Deus está falando para o servo do Senhor, que não é para ele se separar por qualquer motivo, porque a mulher é feia, porque a mulher tem isso, porque a mulher é briguenta, porque a mulher bebe, porque a mulher... Deus diz que não é para você se separar por esses motivos. Se você se separar por esse motivo, porque a mulher é feia, porque não gostou algo da mulher, então Jesus disse que se você se separar por causa disso, você tem que decidir. Ou você se torna eunuco e segue a Deus. É o que a Bíblia diz, irmão. Ou você se torna eunuco e segue a Deus. Né? Porque Jesus disse que muitos nascem eunuco, outros se fazem eunuco, né? Outros se fazem eunuco, e outros é os homens que faz eunuco. Então Jesus está dizendo, irmão, que você que se separou da mulher, por qualquer motivo, você tem que decidir. Eu vou botar eu aqui, irmão. Então eu tenho que decidir. Ou eu volto para minha primeira mulher, ou senão eu corto, né? Eu me torno eunuco, né? E sigo a Deus. Se eu não quero mais voltar para minha mulher, por ela ser briguenta, por ela falar muito, ser briguenta, então eu tenho que decidir, irmão. Ou eu se reconcilio com minha mulher, ou senão, se eu não quiser voltar para minha mulher, eu me torno eunuco e sigo a Deus. Esta é a lei, é o mandamento, irmão, que Deus deixou para o homem. Esta é a lei que Deus deixou para o homem, aquele que abandona sua mulher por qualquer motivo. Esta lei é para este homem que separa da mulher sem ter havido o adultério. Então Deus diz que ele tem que viver só. Ou ele decide, ou ele volta para a mulher, ou ele viva só eternamente e siga a Deus. Esta lei, irmão, compreenda que esta lei é para quem se separou sem ter havido o adultério. Deu para entender, irmão? É simples e prático para você entender. Então Jesus já avisa aqui de cara e claro para vocês. Eu, porém, vos digo, quem deixar sua mulher, né, que repudiar significa deixar. Quem deixar sua mulher, não sendo por causa de adultério, que é prostituição com outra mulher, não sendo por adultério, você comete, irmão, você cometerá adultério. Se você deixar sua mulher porque não foi por causa do adultério, e se casar com outra, você comete adultério. Deu para entender, irmão? Mas se eu deixar minha mulher porque houve um adultério, se eu casar com outra, eu vou cometer adultério? Não.
De maneira nenhuma, irmão. Você está livre. Você está livre porque houve uma traição. Assim como Deus não aceita ser traído, bem assim somos nós, irmão. Nós temos limites. Nós temos limites, irmão. Como é que um homem vai aceitar uma mulher que trai a primeira vez, uma mulher que trai de novo a segunda vez? O homem ele perdoa a segunda vez, o homem ele perdoa a terceira vez, irmão. Não existe isso, irmão. Nós homens temos que honrar o nosso juízo, o juízo de Deus, a justiça. Nós temos limite, porque você será uma pessoa defamada. Ninguém vai querer receber. Você não vai salvar vidas de maneira nenhuma. Esse pastor ele não vai salvar vida de maneira nenhuma, porque o testemunho dele é de abominação, de ele perdoar a mulher uma vez, 3, 4, 5, não, irmão. Ele será defamado pela humanidade. Ele será chamado de corno, como diz, né? Será chamado de corno, chifrudo. Você veja o que acontece, irmão. Quando você aceita o erro, quando você pactua, aceita o erro várias vezes. Entenda, irmão. O adultério é coisa seríssima, é coisa séria. Se você aceita a mulher que adultéria, trai você, se você perdoa a mulher que trai você, não sei quantas vezes, irmão, você não nasceu de novo, você não nasceu de novo. Isso será uma defamação ao Evangelho de Deus, entende? Deus, irmão, Deus ele é o autor da sabedoria. Deus ele fez tudo certo para que nada atrapalhe a sua salvação, para que nada atrapalhe a sua obra, entende, irmão? Nós temos limite, irmão. O amor não pode ser magoado, o amor não pode ser machucado, o amor não pode ser traído, o amor não pode ser, por quê, irmão? O amor dói. O amor dói. Se você perder alguém que ama, dói. Dói você ver sua mulher casada com outro, tendo filho, mais de ano, junto com outro homem. E esses pastores dizer que é para mim viver só e esperar a mulher morrer. Irmão, isso não existe. Esse não é o Deus que eu acredito, não, irmão. O Deus que eu acredito é o Deus justo de juízo, que quando a mulher traz seu marido, dependendo às vezes que ela trai, nós temos limite, que não pode pisar no amor, não pode massacrar, porque dói. Então, irmão, quando a mulher trai você, você pode perdoar. Preste atenção. Você pode perdoar quando a mulher trai você pode perdoar, claro. Mas na segunda vez, irmão, eu não perdoo. Porque eu não vou ser defamado pela população, pelos amigos, me chamar de corno, me chamar de chifrudo. E ninguém vai querer aceitar a palavra de Deus da minha parte, da minha boca. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz, irmão, que não seja cúmplice do pecado de ninguém. Quando um pastor, ele perdoa a mulher que traiu ele perdoa a segunda, perdoa a terceira vez, a quarta e assim vai. Esse pastor, irmão, ele está sendo cúmplice de um grande erro, está sendo cúmplice do pecado da sua mulher, porque ele está aceitando o que ela está fazendo. Isto é uma sabedoria que eu estou aqui, irmão, revelando para vocês. Se o pastor aceita a mulher não sei quantas vezes da traição, ela vai e trai de novo. Ela vai, trai e ele perdoa. Ela vai, trai e ele perdoa. Irmão, ele está aceitando o que ela está fazendo. E isto é um mal, o que esta mulher está fazendo. E isto é um mal que o pastor está fazendo, aceitando o pecado da mulher, a traição. E o que o pastor for pregar para as pessoas, ninguém vai querer receber. Esse pastor não vai salvar a vida de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele vai ser defamado. E por causa dele, o evangelho vai ser defamado. Entende, irmão? Então, meu irmão, acompanhe esse próximo vídeo que nós temos mais. Nós vamos ter aqui o restante da revelação para ser revelado para vocês, tá? Para nós dar continuidade aqui. Então você entendeu aí, irmão? Claro e pleno. Então aqui abaixo diz assim, olha só.
Disseram os seus discípulos: se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar? Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outro a que os homens fizeram, tais há outros que a si mesmos se fizeram eunuco por causa do reino do céu, que é apto para o admitir, admita. Irmão, essa passagem aqui é muito tremenda. O discípulo diz assim, irmão: mas Senhor, se esta é a condição do homem, não convém mesmo ele casar? O Senhor diz que nem todos é apto para isso. É nessa parte que eu falei, irmão. Se o homem se separou da mulher por qualquer motivo, então ele tem que decidir. Ou ele se torna eunuco, ou ele segue. Ou ele se torna eunuco e segue a Deus para obter a salvação, ou senão ele volta para a sua primeira mulher. Então o homem não tem escolha, irmão. O homem não tem escolha nessa parte quando ele deixa a mulher sem ter havido adultério. O homem não tem escolha. Ou ele fica só, ou ele volta para a primeira mulher. Então, irmão, isto aqui é um mandamento que realmente o homem não tem escolha. Ou ele vive, ou ele fica só, ou ele volta para a primeira mulher. Isto na parte que o homem se separa da mulher quando não houve adultério. É nessa parte que eu estou falando, irmão. Agora, quando há um adultério, ele pode sim dar carta de divórcio e casar com outra. Aqui está bem claro para vocês, tá bom, irmão? Então você veja aí, irmão. Então Jesus diz, irmão, que nem todos são aptos para aceitar isto. Então por isso que muitos abandonam a mulher por qualquer motivo e saem casando com os outros. Por quê, irmão? Porque não são de Deus. Esses pastores que deixou a mulher por qualquer motivo e casou com outras, eles não são de Deus. Eles não são de Deus de maneira nenhuma. Porque Jesus disse que é dado somente àqueles que é dele. Então, como se eu deixar da minha mulher por qualquer motivo, então eu não vou casar com outra, eu não vou casar com outra pessoa. Se eu não quiser voltar para a primeira mulher, então eu corto, eu me torno eunuco e sigo a Deus. Este é o mandamento que eu sempre vou cumprir. E é este mandamento que Jesus me deu. Nesse caso, entendeu, irmão? Mas se a mulher me trair, claro que eu dou carta de divórcio e posso casar com outra, porque eu serei livre, como eu mostro lá no Velho Testamento, sobre a questão da mulher que adulterou contra o seu marido. Né? Lá nos vídeos lá vocês acompanham todo o tema. O que acontecia quando a mulher traía o marido. Daí o marido estava livre para casar com quem ele quiser. Lá você acompanha, tá, irmão? Então você veja aqui, irmão. Nós vamos partir, irmão, para Coríntios, sobre questão ainda de casamento. Então aqui, irmão, Mateus 19, versículo 3, está bem claro. Mas somente o Espírito Santo é que vai confirmar para vocês, irmão. Assim como Deus me confirmou para mim, entendeu? Deus vai confirmar para vocês também, tá? Somente ouça a voz do Espírito Santo. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então não esqueça, irmão, não esqueça que o tema aqui, o debate de Jesus e os fariseus é sobre casamento. Não é de solteiro, é casamento. E relação ilícita significa adultério, significa prostituição. Não muda em nada. Prostituição é que você está dividindo seu corpo com várias mulheres. Só em você trair sua mulher com uma mulher, você já se prostituiu, você já contaminou seu corpo. Entende, irmão? Seu corpo é só para a sua mulher. Se você dá seu corpo para outra mulher, você já se prostituiu. E isso significa ao mesmo tempo também que você adulterou. E adultério é prostituição. Então não muda em nada, irmão. Adultério é prostituição, é se contaminar, dar seu corpo para outra mulher, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
Assim, irmãos, eu peço para vocês que me acompanhem os temas ainda que vem, porque eu vou trazer o tema ainda do casamento lá em Coríntios 7, que eu vou trazer os temas ainda de Coríntios. E também trazer ainda o restante dos temas sobre o Velho Testamento, sobre casamentos ainda, sobre os homens que eram casados, tá? Que você me acompanhe o restante do tema, para que você junte tudo isto e pare para pensar, comece a pensar. Aí Deus vai revelar também o mesmo que Ele revelou para mim, o entendimento, a clareza de entender as suas escrituras, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém.